Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E hoje, antes da gente começar, desejar um Feliz Natal. E para nós espíritas, o Natal é tão profundo, uma época de tanta reflexão, porque é o surgimento do cristianismo na Terra, Jesus que vinha trazer para nós essa mensagem de amor, de amai-vos, o símbolo ali da manjedoura, nos convidando à grandeza da alma, que é a humildade. Cada ensinamento de Jesus nos faz refletir na bondade, na caridade, na misericórdia. E é o que a gente sempre deseja, que seja Natal todos os dias da nossa vida. E a gente vai ler a nossa mensagem. E hoje os estudos, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, nós vamos fazer, certo? A gente vai começar com a leitura da nossa mensagem. Mensagem recebida na casa, que nos diz: Amados irmãos, paz seja convosco. Bem-aventurados aqueles que buscam no Cristo Jesus o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, da vida em abundância, porque encontrarão a si mesmos e encontrarão em si toda a potencialidade de ser imagem e semelhança do amor, ser imagem e semelhança do absoluto bem. Ah, amados, encontrar respostas que já estão gravadas em nossa consciência, porque o Pai, amoroso, justo e misericordioso, assinou em cada criatura a consciência divina, as leis universais que fazem de cada um de nós a humanidade infinita do universo. Quando encontramos no Evangelho de Jesus a simplicidade do ser, e as efêmeras necessidades ilusórias de ter, já estamos abandonando o peso do que não devemos carregar, mas sim despertar para quem realmente somos, seres cuja bondade resplandece em luz, cuja piedade e misericórdia expandem essa luz. A caridade, meus amados, é algo muito mais profundo, que começa em nós e nos guia sempre pelo caminho seguro da ação no amor. Amor que o Cristo tem por nós e aqui esteve a nos envolver nas suas vibrações, nos guiando sempre, nos convidando a cada instante, caminhando ao nosso lado sempre, sempre servindo e desejando o nosso despertar, a nossa busca. Bem-aventurados sois cada um de vós, ao escutar a voz divina do Mestre Jesus, buscando em vossos corações a caminhada eterna. Que assim seja. E vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, o Cristo, o Mestre Divino, a luz do mundo, que ilumina o caminho de todo aquele que nele crê. Senhor Jesus, ilumina-nos a todos, ilumina o planeta Terra, para que mais e mais seres se voltem para o amor, para que a regeneração aconteça. E aqui, nesta casa abençoada que é o planeta Terra, que o Senhor governe, que o amor possa reinar, que a paz seja nosso cotidiano, que se findem as guerras, os ódios, os preconceitos, e que possamos todos nós despertar de vez para o fato de sermos todos irmãos em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Assim seja. Então, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo ou segunda parte, capítulo 9, que vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou seja,
quando os espíritos eles agem no mundo material. Tudo que eles vão poder interagir entre nós, então, é essa intervenção dos espíritos. E a gente está falando dos anjos da guarda, os espíritos protetores, e estamos na questão de número 502. Nessa 502, Allan Kardec ele faz uma pergunta interessante. Todas as perguntas são interessantes, né? Não tem nenhuma que não seja interessante. Ele vai perguntar assim: o espírito protetor que consegue conduzir pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Ou seja, nós temos esse nosso espírito protetor e de repente a gente se deixa conduzir pelo bom caminho. O que seria o bom caminho? Humildes, mais mansos, mais piedosos, mais voltados à fraternidade, à solidariedade. A gente começa a lutar muito com as nossas imperfeições, com os nossos vícios. Então a gente entende que está o quê? Buscando a nossa transformação moral, buscando ser um ser humano melhor. Quando a gente tem esse processo, será que esse espírito protetor, ele vai experimentar algum bem para ele mesmo? E aí a resposta dos espíritos superiores é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Então, se a gente pensar que é um espírito superior, o espírito superior, ele passa por provações? Passa. Então, se ele vem intervir junto a nós, se dedica a nós, e nós, né, vamos pensar que a gente dá um resultado bom, então isso pode ser o quê? Pode ser um adiantamento para ele. Ele também está passando por uma provação. Mas se ele não tem esse tipo de provação, também o que vai ser levado em conta desse espírito? Que vai ser a sua felicidade. Ele vai o quê? É um bom espírito, não é um espírito da nossa, vamos dizer assim, nem inferioridade. Ele não está no momento evolutivo que nós estamos. Ele é o quê? Superior. Então ele não vai falar assim, nossa, mas está indo tão rápido, daqui a pouco chega lá e eu não, né? Então ele não tem esse tipo de sentimento ainda, o quê? Mesquinho. Então é claro que ele vai ficar feliz. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos dos seus discípulos. Então ele vai ficar feliz. E ele também vai se sentir, a gente pode colocar aqui, vitorioso, mas no sentido não de vaidade. Vitorioso em qual sentido? De que os seus esforços junto a nós foram coroados pela nossa melhora. Então, como é um espírito bom, ele vai se sentir bem com a nossa também, o quê? Felicidade, com o nosso progresso. Já na 502, a linha A, é quase que a mesma pergunta ao contrário. Então, Kardec fala, bom, já que ele, né, vai tirar o proveito de ou se sentir feliz ou então servir para o seu adiantamento, Kardec questiona. É ele responsável quando não consegue? Será que a gente pode dizer assim, eu bem que queria ser um espírito melhor, mas meu benfeitor, ele é fraquinho. Ele não manda muita intuição, acho que nem está trabalhando direito, né? A gente põe culpa no espírito protetor, pode? Pode não, né? Ele já é um espírito o quê? Um espírito mais elevado. Então ele é responsável? Não, pois fez o que dele dependia. Tudo que foi necessário, tudo que ele poderia fazer junto a nós, ele fez. Agora, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Por mais que a gente reconheça que algo é prejudicial a nós, a gente muitas vezes pratica aquilo que a gente sabe que vai nos magoar, que vai às vezes nos fazer mal, seja para a saúde, seja para a nossa paz. Muitas vezes a gente escolhe o quê? São más escolhas. A gente escolhe ainda pela inferioridade desse ego. E a gente pode culpar o espírito protetor? Não.
ele está fazendo tudo que está o quê? Ao alcance. Mas muitas vezes, com o nosso livre-arbítrio, a gente não aceita, a gente nem liga. É como aquele exemplo muito simples, a pessoa está ali no buraco, a gente estende a mão para ela, para que possa ajudar ela a sair desse buraco, mas ela fica sentadinha lá no fundo. Ela não se levanta, não estende as mãos, ela não o quê? Ela não faz por onde facilitar até mesmo a ajuda. Quando a gente pensa, a gente fala, nossa, mas será que a gente faz isso? Sim, todas as vezes que a gente deixa esse interesse próprio, essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo falar mais alto dentro de nós, é o nosso livre-arbítrio escolhendo o quê? Pelo desamor. Muitas vezes pelo desamor a nós mesmos. Então nós escolhemos caminhos difíceis, escolhemos até mesmo esse sofrimento. Só que muitas vezes a cegueira do orgulho, o que nos faz? A gente inventa tanta desculpa, e aí chega o cúmulo de falar que o nosso espírito protetor não é dos melhores, né? Pedir a Deus que troque, que esse não está funcionando, né? Não somos nós, não, é o espírito que não está muito bom. Na questão de número 503, Kardec questiona: o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso? E não vê assim perturbada a sua felicidade? Então vamos pensar. Aquele espírito protetor que nos ama, que foi quem avaliou a nossa própria encarnação. Ele é o avalista da nossa encarnação, ele está junto a nós, vibrando, torcendo. De repente, ele percebe o quê? Que nós pegamos um caminho totalmente desvirtuado, um caminho da maldade, do ódio, da vingança. Será que ele vai ficar perturbado com isso? Vai sofrer com isso? A gente vai tirar a paz do nosso espírito protetor? E a resposta é interessante. Sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Olha que linda essa resposta. Ele não vai ficar ali chorando e sofrendo no sentido da angústia. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser da Fabiana? Pegou esse caminho. Eu queria tanto que ela fosse, né, pelo caminho do bem, ela me segue o pior caminho possível. Ele vai lamentar. Ele vai não ficar ali sofrendo, angustiado. Ele vai lamentar por quem? Por mim. Mas ele sabe que o próprio sofrimento, a própria dor vai fazer com que eu desperte. Ele sabe que amanhã, se Deus quiser, eu estarei nessa perfeição. Que os meus erros, as minhas escolhas vão sim trazer dificuldades. Então, o sofrimento de um espírito superior nada tem a ver com as nossas angústias, com a nossa ansiedade, o nosso medo. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz que acredita na vida futura, mas qualquer coisinha a gente fala, mas será que esse negócio existe mesmo? Diferente deles, que já têm o quê? Fé, conhecimento. Então, eles permanecem serenos. Eles lamentam, sim, por nós. Que a gente poderia estar indo por um caminho em que a gente iria colher bons frutos, mas a nossa semeadura não permite. Então, ele sabe que a gente vai o quê? Entre aspas, sofrer. Mas sofrer não de uma forma o quê? De uma forma inconsequente, de uma forma inútil. Que o próprio sofrimento nos trará educação, nos trará conhecimento. E aqui eu me lembro, né, foi ontem, eu acho, o programa de esperança na rádio, né, Tupaciguara. Estava fazendo ali, o Quincas, o Wellington e eu. E o Wellington, ele colocou uma coisa muito interessante, porque as pessoas, elas participam ali do programa. E uma senhora colocou ali que ela estava muito assim, ela estava fazendo a ceia ia ser na casa dela, mas que a família dela, no Natal, ninguém pensava em Jesus,
todo mundo ia mesmo, era para beber, que a família dela é diferente, a família dela bebia demais, né? Ia lá só para beber. Mas ela estava falando com muita mágoa. E aí o Wellington, ele respondeu, eu achei muito interessante. Ele falou assim, minha irmã, vamos imaginar todos nós, que a gente foi numa festa, a gente não ficou na cozinha, a gente foi na festa, já é meio caminho andado, né, para a felicidade. Você foi na festa, você comeu, divertiu, e ali você vai pousar também, vai dormir lá também. Todo mundo vai dormir, você dorme, todo mundo dorme, e aí você acorda primeiro. Só que você acorda e vê que está todo mundo o quê? Todo mundo dormindo. Aí você pode ficar desinquieto e querer acordar alguém, né? Se não todo mundo, você fala, vou acordar aqui um pessoal para... E aí você começa a chamar as pessoas, como que as pessoas acordam? Irritadas, né? Mas você tem outra saída. Já que você acordou primeiro, o que você pode fazer? Fazer o café da manhã, já arruma ali, já vai arrumando. As pessoas vão acordar, elas vão se sentir bem, não vão? O que ele quis dizer com essa resposta? Que se a gente, por exemplo, não bebe, não tem o vício da bebida, não adianta a gente querer falar para o outro, olha, não beba, ou querer achar que todo mundo que bebe é má pessoa. Ali ele fala que cada um vai ter o seu acordar, o seu despertar. Então essa questão nos fez lembrar disso. Se a gente está percebendo que o outro tem dificuldades, tem visto, principalmente um filho, que a gente tem a missão de educá-lo. A gente educa como? Com o exemplo, acolhendo, muitas vezes falando, olha, eu não concordo com você, mas eu estou aqui, eu te amo. Esse amor cobre a multidão de pecados. O outro é moralismo, a gente querer falar para o outro ser como nós somos, porque a gente se coloca numa posição melhor. Não, vai ter o despertar. É o que Kardec questiona e que os espíritos respondem. Eles lamentam por nós, mas eles sabem que a gente vai ter o quê? Esse despertar, que a gente também vai buscar caminhos melhores, todos vamos. Então é uma resposta interessante. Na questão 504, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? A gente sabe o nome do nosso anjo da guarda? Vocês conhecem quem sabe o nome? Tem gente que fala, né? Fala, meu anjo protetor é São Francisco de Assis. Vamos trazer isso aqui para as casas espíritas. Quantas casas colocam os seus mentores, os seus protetores? Quantas vezes eles chegam para a gente e falam, olha, quem que é o mentor do semeador? E a gente com muita humildade, né, você disse, a gente fala, é Jesus, como se diz, né? Aí todo mundo, nossa, Jesus. Aí a gente parou com isso, né? A gente queria ser simples no negócio, nossa, mas aí ficou muito pedante, Jesus dirige lá o semeador, porque as pessoas interpretam mal, né, gente? Aí o que a gente fala agora? Não, tem, claro que tem mentor, tem os espíritos protetores, mas a gente não sabe o nome. Ah, mas é uma decepção, vocês não sabem o nome? Será que tem? Falar que tem. Então, às vezes, a gente liga muito o quê? Muita importância ao nome. O importante é a gente saber que existe, se dirige, são espíritos superiores. Então, os espíritos, eles vão responder, como quereis saber nomes que não existem para vós? Olha que interessante. Como é que a gente vai saber o nome daqueles espíritos que muitos deles nem o quê? Nem passaram pela Terra. Já eram superiores, às vezes, quando a Terra estava iniciando. Então, não tem como a gente saber o nome. E outra coisa, a identificação de um espírito. O nome a gente relaciona às nossas existências. Então, essa identificação exata, pela pergunta que eles respondem, nos questionando, a gente já começa a perceber o quê? Que o nome, se é importante para nós, é o que eles vão falar. Então, que a gente dê o nome que a gente queira. E eles continuam, acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Então, será que só... Não voltou. Então, existem espíritos que a gente não conhece.
Ah, então por que que eles são nossos espíritos protetores? Porque eles nos amam, porque eles têm essa missão, porque muitos têm esse... Quando a gente fala de amor, a gente está falando dessa amizade, desse carinho, vem nos auxiliar. Mas o nome, a identificação, muitas vezes a gente não conhece. Então, dando continuidade, Kardec, na linha A, vai falar assim: como então invocar se não conhecemos? Como que a gente faz na reunião mediúnica se a gente não conhece o dirigente? A gente faz a oração a quem? A Deus, a Jesus, aos benfeitores desta casa. Os médiuns, eles têm sim a visão, muitos sentem a presença. Tanto é que nas comunicações finais a gente reconhece quem é que está dando a mensagem. Agora o nome, pouco importa. E a resposta também é interessante. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Então vamos, pensar, eu acho tão lindo a figura de Maria de Nazaré, porque ela é linda mesmo, a história dela, tudo que ela representa. Eu posso ter Maria de Nazaré como a meu espírito protetor? Posso. Como a minha, protetora? Posso. É ela? Não, mas às vezes é um espírito que me faz remeter o pensamento a esse conhecimento. Então, provavelmente é um espírito muito acolhedor, muito materno. Posso dar esse nome? Posso. O que a gente não pode é entender que, não, a minha é ela porque eu te garanto. Não, é um espírito benevolente, é um espírito que nos ama. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então vamos pensar que aqui vem alguém no portão e pede uma ajuda. Aí a gente fala, ali tem a ajuda que ele precisa. Você disse, vai lá no portão e ajuda a pessoa. Tem importância? Foi a Cedice, ou foi o fulano, ou foi o ciclano que está à frente? Não, o que aconteceu? Nós vamos pensar aqui em nós, família semeador, nosso Natal. Quem fez o nosso Natal? Mais de 400 cestas, Quem que fez? A união de todos. É isso que está falando. Então, se a gente evoca o nosso espírito por um nome que nem é do nosso espírito protetor, outros vêm acolher. Mas a gente vai agradecer para o espírito errado? Eles se preocupam com o agradecimento? Pouco importa. O que importa é agir no bem. Então, a gente vai parando por aqui na 505. Eu vou gravar, porque depois eles me perguntam, tá no YouTube, 505. E aí nós vamos começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 6, o Cristo Consolador. É um capítulo lindo, é uma mensagem do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nós sabemos que é Jesus de Nazaré. Mas será que é? Sim. Quando a gente faz o estudo dentro das obras fundamentais de Allan Kardec, a gente sabe que o Espírito da Verdade não é uma pleiade de espíritos superiores, porque ele tem assinatura. São várias as passagens nas revistas espíritas em que ali nas reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Parisiense, a Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec, fazendo ali a codificação, muitos espíritos falavam do Espírito da Verdade, que plainava mais distante de São Luís, Santo Agostinho. Ele ficava um pouco mais distante, mas ele sempre atendia ali ao seu discípulo, que ele chama de meu discípulo bem amado. Quando a gente pega, acho que até o Hélio falou na semana passada ali, as assinaturas do Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, nós temos várias assinaturas. João Evangelista é a primeira assinatura. Ali a gente encontra Sócrates, Platão, São Luís, Paulo Apóstolo, e tem também o Espírito da Verdade. Se fosse uma pleiade, o que seria a assinatura? Espírito da Verdade e pronto. Quando a gente também busca no Evangelho e na Gênese, ambos no primeiro capítulo, ali Kardec faz duas colocações idênticas, mas aqui no Evangelho
ele vem nos dizer que Jesus é o presidente desse movimento de regeneração da terra. Já na Gênesis, no item 47, ele vai dizer que o Espírito da verdade preside a regeneração do planeta Terra. É a mesma informação. O que trocou aqui? No Evangelho ele coloca Jesus e na Gênesis ele coloca o Espírito da verdade. Será que ele errou? Não, ele sutilmente, porque ele não fala, mas sutilmente ele deixa o quê? Entendido que um e outro é a mesma personalidade. Então, quando a gente começa a ler esse capítulo 6, que é lindo, e aí quando vem o advento do Espírito da verdade, são mensagens do próprio Cristo Jesus. E a gente vai hoje estudar uma dessas mensagens, recebida em Paris em 1861, que está no item de número 6. Então, a gente vai ler e comentar, porque a leitura é importante, para a gente não perder nenhuma palavra, e não tem como a gente vir aqui, né, e falar como está escrito. Venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Olha que consolação. Ele vem falar a nós quem? Quando ele coloca pobres de espírito, ele fala aos humildes. Por quê? Porque os orgulhosos querem escutar? Não. Buscam o conhecimento? Não. Quem busca são esses humildes. Quando ele fala elevar a resignação ao nível de suas provas, seja qual for o nosso sofrimento, qualquer aflição que a gente esteja passando, que a gente se resigne. É o próprio Jesus quem nos pede resignação. O que é resignação? Confia. Isso tem um propósito para o nosso espírito. Isso traz ensinamento. Nada é feito por Deus para nos prejudicar, pelo contrário. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução. E ele continua, que chorem, porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então que a gente chore, é lícito chorar, mas é a dor do bem sofrer. É a gente enfrentar. Não é fácil, mas a gente ter a alegria de poder passar pelas situações. O que é essa dor consagrada no Jardim das Oliveiras? É quando Jesus chora. E a gente pensa, não, será que ele estava chorando que ele ia ser crucificado? Estava com medo, ia passar por tanta humilhação, por tanta tortura, ia ser morto de uma das formas mais cruéis, mais violentas, porque a pregação, ela traz ali uma morte dolorosa, extremamente dolorosa, lenta. A gente já está entrando nesse assunto. Não, Jesus chorava por quem? Por nós. E também não chorava de lamentação. Ele chorava pela nossa escolha, apiedado de nós. É um choro que nós, quando tivemos o Cristo entre nós o condenamos à morte por ter nos trazido a palavra amor, a palavra igualdade. Somos iguais perante Deus. Ele mexe com quem? Com os poderosos. Ele mexe com os religiosos. Ele vem destruir toda a egolatria, toda a hipocrisia. Ali ele chorava pela nossa escolha. Por quê? Porque nós estávamos escolhendo, nós enquanto sociedade humana na Terra, por muitas dificuldades escolhidas por nós. Então que a gente chore sim. Chorar a nossa colheita, mas não é de desespero, de desesperança. Pelo contrário, é chorar no sentido daquele arrependimento. É aquela culpa genuína, que a gente reconhece o nosso erro. Nossa, eu sou culpada. O que eu vou fazer? Vou refazer. A coragem de recomeçar. É tão consolador a gente poder o quê? Recomeçar sempre que necessário. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte
a rude jornada da véspera. É o que nós estamos fazendo aqui no presente. Importa o passado? Já fizemos o passado. Então que a gente recomece hoje a nossa jornada. Sermos pessoas melhores. Melhores dentro dos nossos lares. Onde quer que estejamos, que a gente possa o quê? Doar, servir. Buscando em nós esse amor, esse alto amor. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Não tem nem como duvidar que é Jesus, né? Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É nesse silenciar do pensamento que nós nos conectamos a Jesus. Ele está conosco. É preciso a gente silenciar. Principalmente o que? A gente fala, o que está em torno de nós. Não, o que está em torno de nós que nós trazemos para o nosso íntimo. É preciso a gente se reconhecer. Buscar nele, nesse jardineiro, o auxílio para que a gente possa florescer. E mais, não só florescer, que a gente também dê frutos. Quais são esses frutos que Jesus sempre nos fala? A caridade. As boas ações. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Crer em Jesus é nós vivermos aqui na matéria, mas já sabedores que estamos aqui de passagem, buscarmos a riqueza mais preciosa. Não é desfazer do nosso trabalho, da riqueza material que nos é necessária, mas a riqueza mais preciosa é a que nós levamos conosco. Quando nós cerramos os olhos para a matéria e abrimos os olhos na nossa verdadeira vida, que é a espiritual, o que nós levaremos conosco? Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro, que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Aquele que ninguém enxerga, que ninguém nem quer saber o nome. Muitas vezes a posição é tão baixa que nós nem o enxergamos, são invisíveis. E às vezes lá, como se diz, quando estivermos lá todos reunidos, é aquele que vai estar mais resplandecente, aquele que vai ter naturalmente essa luz irradiando, a luz da bondade, a luz da piedade, a luz daquele que teve empatia pelo seu irmão, que não julgou, mas buscou acolher e auxiliar. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Olha que lindo. Aquele que tem a coragem de carregar a sua cruz. Aquilo que eu passo, a minha dor é a minha cruz. Se eu a carrego com essa resignação, com essa gratidão a Deus de saber o que, nossa, eu plantei tão errado e essa colheita vai me possibilitar a minha regeneração. Eu vou poder reparar. E como que a gente vai reparando? Como que a gente louva a Deus? Amar a Deus. Como que a gente ama a Deus? Amando e servindo o nosso próximo. Mas para a gente amar esse próximo, para esse amor ser verdadeiro, ele tem que ser genuíno. Eu tenho que amar a quem? A mim. Me reconhecer criatura divina, imagem e semelhança desse amor. Buscar ser esse amor. Todas as vezes que tiver oportunidade, a gente exercer a nossa perfectibilidade, todas essas virtudes que estão em nós. Assistir aos nossos irmãos. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina
o objetivo sublime da prova humana. São provas que nos chegam e muitas vezes a gente age com preconceito. Nós julgamos, marginalizamos, nos colocamos num pedestal, como eu sou boa, e aquele ali como é ruim. Que ser humano ruim é aquele? A gente está fazendo igual aquele fariseu na sinagoga que orava, batendo no peito, falando tanto que ele era bom, e lá atrás tinha um publicano. O que ele estava fazendo? Senhor, sou tão pecador. Ele não tinha nem coragem de levar ali o olhar. Perdoa-me. E o que Jesus fala? Que dos dois saem, quem que sai da sinagoga justificado? O publicano e não o fariseu. A gente passa por essas lições tantas vezes, mas é só quando a gente desperta verdadeiramente que a gente entende. Que a gente desperta o quê? Para essa humildade, para essa bondade, para essa nossa harmonia. Vamos fazer dever de casa essa semana, último dever de casa do ano. Vamos tentar ficar em harmonia com o universo. O que é ficar em harmonia com o universo, com a natureza? Estar bem, é desejar um feliz dia, mas de coração. É nós olharmos à nossa volta e não perdermos a oportunidade de auxiliar aquele que necessita. Um simples gesto, às vezes, que a gente vê, um lixo no chão, recolher e jogar. Quando a gente começa a buscar essa harmonia, de repente a gente chega no final do dia tão bem, tão feliz, e o que aconteceu? A gente fala, não aconteceu nada demais, aconteceu. Nesse dia nós nos conectamos. Quando a gente fala esse universo, essa harmonia, essa bondade, é nos conectar a Deus, nosso Pai. Sermos instrumentos do alto. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são perigosas, bem mais perigosas do que as vossas. Por quê? Porque desperta o orgulho que a gente já tem, desperta o egoísmo que a gente já tem, a vaidade que a gente já tem. É uma prova difícil, por quê? Porque nós nos sentimos privilegiados. Tem quem fale assim, se eu sou linda, maravilhosa, rica, Deus me ama mais. Existe isso? Deus amar mais alguém? Né? Não. É uma prova mais difícil. E se a gente está passando, não é meu caso, né? Mas quem está passando também, é porque tem capacidade, porque senão Deus também estaria colocando o quê? Um meio de perdição na mão de alguém. Ele faz isso? Não. Mas aqui, o que o Espírito da Verdade está nos dizendo? Para a gente ficar alerta. A gente fica querendo ter, a gente pode ter e depois a gente sai daqui como? Tendo nada, porque nada nos possui, tudo é usufruto, a gente está aqui de passagem. O que nós possuímos? As coisas do Espírito, essas sim a gente leva conosco. Estou convosco, então Jesus está nos dizendo que está conosco. Vocês lembram que ele falou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós? Ele está conosco nesta doutrina, é Jesus que está falando aqui. E olha que bonito que ele fala, e meu apóstolo vos ensina. Quem que é esse apóstolo? Allan Kardec. Olha a deferência que o Espírito da Verdade, Jesus, sempre faz a Allan Kardec. Será que nós temos essa deferência para com o mestre de Lyon? A gente dá tanta importância assim a Kardec? Porque quando a gente começa a ver a biografia, a riqueza desse espírito superior, que para ter, a gente está vendo aqui os anjos guardiães, para ter um anjo guardião, um espírito que o guia, um espírito puro, é porque ele já é um espírito bem o quê? Bem elevado. Então Kardec, ele encarna com a missão de trazer o Consolador prometido pelo Cristo para nós eternamente. Olha que bonito. Então esse conhecimento nos dá também segurança de priorizarmos as obras fundamentais.
que às vezes são chamadas de obras básicas, de uma forma tão assim despretensiosa, e aqui a gente percebe que não. Aqui a gente percebe o quê? Que ele foi escolhido e que soube, com muita humildade, com muito desprendimento, cumprir a sua missão junto ao Cristo. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. O que o Cristo está nos dizendo? Cativos, as reencarnações, presos aos corpos físicos, isso significa progresso, evolução. Nós estamos estagiando nessas escolas, nessas moradas da casa do Pai, cativos, para que a gente um dia esteja liberto, para que a gente seja o artífice da própria perfeição. Estaremos também comungando desse convívio com o Pai, assim como Jesus, o Cristo. Nós nos tornaremos espíritos puros, espíritos crísticos, mas estaremos lá por mérito e por esforço próprio. É muito bonito, né? Então, que a gente possa entender essa mensagem e buscar desde já vivenciá-la, praticá-la na simplicidade das coisas, buscarmos olhar para nós e ver a grandeza que existe em cada um de nós. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos todos irmãos, viajores na evolução, em busca de estarmos ao lado do Pai, nesse reino dos céus, vivenciando a vida em abundância, a felicidade. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos ter o passe coletivo. E vamos rogar a espiritualidade benfeitora, que aqui se encontra com tanta alegria, que eles possam atender às nossas necessidades, acolhendo as nossas dores, as nossas dificuldades, e nesse instante de transfusão de amor, de energias, que possam cuidar de nós, corpo e alma. E é com a oração ensinada por Ti, Senhor, que com muito respeito e gratidão nos colocaremos na posição de recebermos essas virtudes do alto, rogando a magnetização das águas, rogando a Ti, Mestre, que permaneça sempre conosco e, sobretudo, lhe rogando o auxílio para que também estejamos conectados a Ti e ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, e que o Pai nos abençoe. Vamos em paz. Que o Senhor esteja conosco. Assim seja.